Você sabe o que compõe a base de cálculo do Simples Nacional? Seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócio. Eu sou Marterson Castelo Branco e é isso que você vai aprender nesta aula que eu vou deixar para você. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e envie para os teus colegas se o conteúdo for muito relevante para você. E não esqueça que eu vou deixar na descrição o link do meu curso de Contabilidade Tributária por R$ 99. Esse curso completo, super profundo sobre contabilidade tributária, onde eu vou explicar lucro presumido, lucro real e o Simples Nacional de uma maneira bem avançada, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, se inscreva no canal e fique aí com esta aula para você. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula, eu queria falar com você sobre a base de cálculo do Simples Nacional. Olha só. Beleza, estamos aqui falando sobre esse regime tributário, já entendemos aqui lá nas aulas introdutórias, nivelamento, que a tributação do Simples Nacional acontece sobre o faturamento. Mas o que é que se configura faturamento? Nós temos que entender que o faturamento ele vai ser modificado de acordo com o tributo. Por exemplo, quando nós falamos do Simples Nacional, a base de cálculo do faturamento é uma. Quando nós falamos do PIS e da COFINS no regime cumulativo, a base de cálculo é outra. PIS e COFINS no regime não cumulativo, a base de cálculo é outra. Ou seja, duas contribuições, como PIS e COFINS, mas em regimes diferentes terão suas bases de cálculos, inclusive alíquotas modificadas. É por isso que a tributação no Brasil não é tão simples assim. Então vamos aqui, ó. Considera-se receita bruta para efeitos do regime do Simples Nacional. Olha o primeiro tópico. O produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria. Ou seja, imagine que você tenha, ou você é gestor, ou você é consultor de uma empresa que presta serviços ou vende produtos. Ora, se esse for o objeto social dela, todo esse faturamento oriundo de venda de produtos ou prestação de serviços serão tributados, beleza? Mas nós temos também outro tópico, o tópico 3 aqui. Eu vou falar o 2, o preço dos serviços prestados. Prestação de serviço, tá? Imagine uma empresa prestadora de serviço, prestou serviço, esse é o objeto social dela, então tributa. Olha aqui o tópico 3, o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Essa questão de operações em conta alheia causa muita dúvida nos alunos, mas é muito simples. Olha só, imagine um supermercado, tá? Ele é tributado pelo Simples Nacional. E ele vende produtos que são dele, que fazem parte de seu estoque, mas também ele vende produtos que não são dele. Tudo bem? Por exemplo, existem alguns supermercados que a Coca-Cola vai lá, coloca produtos, tá? Ele não compra, a Coca-Cola vai por conta própria, tem seu espaço na prateleira, na gôndola, tem outro espaço na geladeira e tem um espaço no estoque, tá? O supermercado não compra uma garrafa de Coca-Cola sequer. Ela vai, ela manda o seu vendedor, o vendedor vai lá, coloca algumas garrafas no estoque, coloca outras garrafas na gôndola, tá, quentes, e coloca outras no congelador. O supermercado não desembolsou um centavo, tá? A Coca-Cola trabalha desta maneira. O que vai acontecer? Tudo aquilo que o supermercado vender de Coca-Cola, ele vai repassar o valor para a Coca-Cola, mas também vai ficar com a porcentagem dele. Isso é resultado nas operações em conta alheia. Tudo bem? Ou então uma empresa de turismo que ela vende a passagem aérea, ora, ela repassa praticamente quase todo o valor para a empresa aérea, que tem um custo altíssimo, mas ela fica com a parte dela, tudo bem? Então, essa venda de produtos de terceiros é o que nós chamamos de conta alheia. Muitos alunos fazem uma confusão. Então, se você tem uma empresa que trabalha com produtos que não pertence a ela, mas ela ganha uma comissão por isso, poderíamos resumir aqui chamando de comissão. Mas eu gostei de fazer o detalhamento, que é para você entender como é que funciona algumas atividades, alguns produtos, algumas empresas, tá? Então, esse valor em conta alheia será tributado, excluídas as vendas canceladas. Fez a venda,
teve o cancelamento, então não tributa aquele faturamento, tá? Reduz. E os descontos incondicionais, preste atenção que não são condicionais, são incondicionais. Somente esses descontos serão reduzidos e não podem ser tributados, tá certo? Olha só, compõe também a receita bruta. O custo do financiamento nas vendas a prazo, contido no valor dos bens ou serviços ou destacado no documento fiscal. Então, quando a empresa vende um produto ou um serviço a prazo e ela cobra um valor para aquele financiamento, porque quando uma empresa vende um produto para receber depois, ela está financiando, tá certo? Então, ela vai cobrar um valor a mais, tudo bem? Esse valor a mais tem que ser tributado pelo Simples Nacional, tudo bem? Destacado no documento fiscal. Olha só, as gorjetas, sejam elas compulsórias ou não, também serão tributadas pelo Simples Nacional. Então, imagine um restaurante tributado pelo Simples e um cliente vai e o restaurante não pede gorjeta, tá? Mas o cliente decide deixar. Ele entrega lá uma gorjeta de R$10 para o funcionário e, por incrível que pareça, esses R$10 são tributados. E eu vou repetir, por incrível que pareça. Eu também, vou aqui só abrir um parêntese, tá? Existe, tá, uma possibilidade de lavagem de dinheiro com essa questão das gorjetas. É por isso que o fisco também tributa. Nem estou defendendo o fisco, nem estou dizendo que não deveria ser assim. Eu estou dizendo que, por um lado, é absurdo tributar uma gorjeta de R$10, mas, pelo outro lado, existe a possibilidade de lavagem de dinheiro em gorjetas, tá? Na verdade, existe possibilidade de lavagem de dinheiro em superchat do YouTube, doações, vaquinha, um monte de coisa que não é aqui o objeto da minha aula, mas quando eu estou dando aula de auditoria financeira, eu abordo tudo isso. Mas só queria lembrar você que, infelizmente, tem essas questões. Os royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes de cessão de direito de uso ou gozo. Então, quando a empresa, vamos imaginar que um cantor desenvolveu uma música. A música ficou com muito sucesso e ele começa a ganhar royalties quando outros cantores cantam aquela música. Esse valor vai ser tributado pelo Simples Nacional, tá? Desde que, claro, o cantor tenha uma empresa e essa empresa seja tributada no Simples. Aluguéis e demais receitas decorrentes de cessão de direito ou uso ou gozo. Então, sempre que uma empresa tiver alguma coisa que ela ceder, tá, e tiver um valor em troca disso, vai ser tributado. As verbas de patrocínio também. Eu vou explicar aqui essa verba de patrocínio. Pergunta: a verba de patrocínio é tributável no Simples Nacional? Resposta: sim. De acordo com o artigo 3, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, considera-se receita bruta, entre outros valores, a de prestação de serviço, sendo que no caso de patrocínio, há uma prestação de serviço de divulgação de marca. Então entenda como é que funciona essa questão de receita de patrocínio, ou verba de patrocínio. Olha só, por exemplo, uma companhia teatral sem patrocínio, sem patrocínio, apresenta uma peça mediante cobrança de X ingresso, pelo que ofere R$100.000. É inegável que a renda da bilheteria configura a receita bruta, tributável pelo Simples. Então, no primeiro caso, essa companhia teatral não tem patrocínio. Ela vende todos os ingressos e tem um faturamento de R$100.000. Esses 100 mil serão tributados pelo Simples Nacional tranquilamente, tá? Mas também vamos imaginar que depois essa mesma companhia obtém um patrocínio de 40 mil. Aí ela vende o mesmo número de ingressos por um valor menor, tá? Por 60%. Tudo bem? Então, ela teve um oferimento de receita de 60 mil. Os 60 mil de renda serão tributados pelo Simples Nacional. Beleza, e os 40 mil? Já os 40 mil do patrocínio constituem receita de prestação de serviço de divulgação de marca. Porque normalmente, tá, no primeiro caso, a empresa não tinha patrocínio, vendeu todos os ingressos e teve um oferimento de 100 mil. No segundo caso, ela recebeu 40 mil de uma empresa. Tá? Eu vou te dar 40 mil, você vai reduzir o valor dos ingressos, vai abrir a possibilidade de cultura para mais pessoas, você vai ter um faturamento de 60 mil, tá? Você vai tributar pelo Simples. E os 40 mil que eu estou te dando aqui por fora,
você tem que tributar. Por quê? Porque vai ser considerado um serviço de divulgação de marca. Tudo bem? Então, caso você seja consultor, contador, administrador de uma empresa teatral e esteja pensando em abrir esse tipo de empresa, normalmente você vai ter dois tipos de faturamento. Tem outros, mas os dois mais comuns são esses. É a venda direta dos ingressos e as verbas de patrocínio, que existe muito, tá bom? Então, fica a dica aí para você. Só que existem algumas coisas que não compõem a receita bruta. Por exemplo, a venda de bens do ativo imobilizado. O ativo imobilizado é o maquinário, os computadores. Quando a empresa vende, ela não tributa no Simples Nacional, porém ela vai ter que tributar o imposto de renda. Tudo bem? Então não tem conversa. Paga imposto de renda quando vende ativo imobilizado. Os juros moratórios, as multas e quaisquer outros encargos auferidos em decorrência do atraso no pagamento de operações ou prestações. Então imagine que uma empresa vendeu um produto, tá? Era para receber com 30 dias, não recebeu. Quando foi receber, recebeu o valor mais juros e multa. Os juros e multa não são tributados no Simples Nacional, tá? Porém, serão tributados em PIS e COFINS se a empresa for do lucro real. Mas vamos esquecer o lucro real por enquanto. A remessa de mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde, desde que seja incondicional e não haja contraprestação por parte do destinatário. Então, uma empresa que entrega amostra grátis, mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde, tá? Desde que não tenha uma contraprestação, isso aí não se configura faturamento, então não tem tributação do Simples Nacional. Os valores recebidos a título de multa ou indenização por rescisão contratual, desde que não corresponda à parte executada no contrato. Então, essa questão aí, esse valor também não será tributado pelo Simples Nacional. Tá? Às vezes o funcionário processa uma empresa e o funcionário acaba perdendo. Existem esses casos, tá? E a empresa acaba recebendo um valor. Esse valor não é tributado pelo Simples Nacional. Tudo bem? Desde que ela não tenha perdido o processo. Existem casos que aí a empresa perde o processo e ainda ganha um valor, tá? Esses casos serão tributados pelo Simples Nacional. Existem outros casos que ela recebe um valor e ainda ganha o processo. Tudo bem? Então, olha só. Esses casos são bem delicados e são bem distintos. Eu quase não vi. Olha só. A base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples, será a receita bruta total mensal. Tá? Então, todo mês apura toda a receita pelo regime de competência, se for o caso, ou pelo regime de caixa, se a empresa tiver optado. Tudo bem? Olha só, olha aqui o que está em negrito. O regime de reconhecimento da receita bruta será irretratável para todo o ano calendário. Tudo bem? Então, quando uma empresa opta pelo regime de caixa, ela vai ter que ficar até o final do ano no regime de caixa. Se ela optar pelo regime de competência, ela vai ter que ficar até o final do ano no regime de competência. Ela não pode optar por um ou por outro só por uma questão de ter mais dinheiro no caixa. Tem que ser uma coisa bem pensada, planejada, tá? Provavelmente tem um planejamento e ela vai tomar essa melhor decisão, beleza? Então, qualquer dúvida me pergunte, tá? Se você tiver dúvidas sobre isso que eu acabei de falar, pode me perguntar também que eu respondo. Eu não fico só no tributário, eu também falo de financeiro, falo de outros assuntos, compliance, contabilidade mesmo, tá? Não me incomodo, pode me perguntar, beleza? Abraço, bons estudos e até a próxima aula.